porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Amém? Pois bem, queridos irmãos, que prova temos de que haverá um juízo? A palavra de Deus diz que a misericórdia triunfará no juízo. E como que essa misericórdia triunfa no juízo? O que nós devemos fazer para aproveitar essa misericórdia é ser também misericordioso, porque ele diz que com aquele que usou de misericórdia, ele também usará de misericórdia. Queridos irmãos, é do conhecimento de todos de que as fases do juízo, elas são 3. Tá? Vamos relembrar as fases do juízo? A fase de investigação é a primeira. E por que é a primeira fase? Porque num juízo como um todo, primeiro existe aquela conciliação, né? Onde é chamada as partes para que elas tentem entrar em acordo. Não havendo acordo, aí segue o processo. Não é isso? Então, da mesma forma, acontece no santuário do céu. Há um momento onde é investigado cada um. Nós somos chamados a comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia diz isso. Importa que todos comparecemos ante ao tribunal de Cristo. E para quê? Para que cada um preste conta daquilo que fez por meio do corpo. Porque o Eclesiastes 12:13 diz que toda obra será levada a juízo, quer seja boa, quer seja má. Então, se as obras são levadas a juízo, quando será esse juízo? Então, eu falei que na primeira fase é um juízo investigatório, onde nós somos chamados, o povo de Deus. E por que o povo de Deus é chamado nessa primeira fase de investigação? Porque quando houver a ressurreição dos mortos, eles já estão julgados. Quando os servos de Deus ressuscitarem na primeira ressurreição, ele já ressuscita com um corpo transformado. Ao contrário do que se ouve por aí, que vai haver juízo somente quando Jesus voltar, embora vai haver sim juízo durante o milênio, mas não é para o povo de Deus. O povo de Deus, ele estará dentro das mansões celestes no período onde o juízo é de comprovação, que é a segunda fase. Então, os ímpios é que vão ser julgados. Vocês lembram que a Bíblia diz em Apocalipse que os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos... Viu? Segundo suas obras, escritas nos livros. Então, a primeira fase é a investigação, a segunda se comprova os fatos e a terceira executa-se sobre os infratores, sobre aqueles que não usaram de misericórdia, né? Sobre os que não venceram a besta e o falso profeta. Tá certo? Então, quero ler aqui Malaquias 3 e o versículo 5. Qualquer um irmão pode ler Malaquias 3, verso 5, onde Deus declara que Ele entrará contigo em juízo. Ele diz lá que naquele dia Ele seria uma testemunha veloz. E aí vai dar uma lista, Malaquias 3, 5. O irmão Paulo pode fazer essa leitura, Malaquias 3, 5, onde há uma lista de coisas que Ele entrará em juízo conosco. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não se temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois é, toda essa lista aí são de atividades que Deus não tolera. E Ele diz, eu vou entrar com vocês como uma testemunha veloz. Então, o que nós devemos fazer no grande dia que está acontecendo agora de juízo? Abandonar essas obras más, purificando a mente da má consciência, abandonando os maus caminhos, porque é isso que Deus pede de ti, ao homem, que pratique a justiça em todo o tempo, como está escrito também em Lucas 1,75.
que deve ser em santidade e justiça diante dele todos os dias de nossa vida. Então, as fases do juízo sendo a fase investigativa, a fase comprovativa e a executiva. Sendo essas três fases comprovadas pela Bíblia, então fica fácil entender por que aqueles que hão de participar da primeira ressurreição, eles já saem com o corpo transformado, porque foram julgados. As pessoas não compreendem que o julgamento do povo de Deus já chegou. É tempo de começar esse juízo. Pedro já declarou isso. Vamos ler 1 Pedro 4,17 para enfatizarmos esse ponto. 1 Pedro 4,17. Encontrar primeiro, pode ler. Diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Muito bem. É tempo de começar o julgamento por onde? Pela casa de Deus. Aí ele diz, ora, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho? Ou seja, não tem vez, eles têm julgamento posterior. Atos 24:15 diz lá, Paulo dizendo, né, tenho esperança em Deus, né, como vocês também têm, de que há de haver ressurreição, tanto de justo quanto de injustos. Então aí a Bíblia já está mostrando que os justos são para a vida eterna, como diz lá em João 5, 28 e 29. Os que praticaram o bem para a ressurreição da vida, que são aqueles que participaram da primeira fase do juízo. Foram investigados, foram lavados, purificados, embranquecidos e provados. E estarão na sua sorte, na ressurreição dos justos. Mas os que praticaram o mal, que são os injustos, para a ressurreição da condenação e de juízo. Mas em que fase do juízo? Na sua segunda fase, que é a fase de comprovar as más obras dos injustos, dos ímpios. Por isso é que o texto diz que eles foram julgados, os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros. Então, lá não fala de julgamento dos vivos, fala de julgamento dos mortos, significando dizer que no milênio não haverá indústria, não haverá realizações, não haverá vida humana na terra desfrutando nem da vida, aliás, da vida não, né? E da morte, porque estarão no pó. Enquanto isso, seus nomes são passados em juízo, para que só então, após o milênio, eles possam estar aí ressuscitando para a punição final, tá certo? Vamos ler Salmo 9, e 8 a 10. Acho que o irmão Paulo faz essa leitura. Salmos 9, 8 a 10. Aonde nós temos uma garantia, uma certeza daqueles que estão buscando o nome do Senhor, aqueles que estão em constante atividade espiritual, eles têm uma garantia vinda de Deus. Muito bem. Você vai ler do 8 ao 10, viu, irmão? Atenção, olha. Salmo 9, 8 a 10. Isso. Ele mesmo julga o mundo por justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. 10, ele diz, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampares os que te buscam. Amém. Viu aí? Ele mesmo é que entra em juízo conosco.
E aí, aqueles que buscam o Senhor, eles triunfam. Deus nunca desampara aquele oprimido, aquele que busca constantemente a sua face. E a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 20, verso 36, que assim como Deus entrou em juízo com os nossos pais lá no deserto, também entra conosco. Então é preciso nós sabermos qual a nossa obrigação nesse grande dia que nós vivemos do juízo. E que grande dia é esse? No cerimonial antigo havia o dia da expiação. E aquele dia corresponde ao tempo em que nós vivemos hoje, em que nós estamos sendo avaliados. Para quem acompanha as santas convocações, as datas que Deus determinou, as outonais, sabe muito bem que nós estamos às vésperas, né, do toque de trombetas. Aí no dia 8 de setembro, né, correspondente a 1º de Etanim, Tishrei, estaremos, né, durante todo o dia de quarta-feira, tá, que vai do pôr do sol de terça até o pôr do sol do 4º dia da semana, estaremos aí em ato de celebração desse grande dia. E dali a 10 dias, vocês já sabem o que é o grande dia, né, do ano. Porque nesse dia é que as nossas culpas recaem sobre Cristo. É nesse dia que as nossas culpas recaem sobre Ele. Embora todos os pecados que foram cometidos para trás, de Cristo para trás, e os que ainda seriam cometidos no futuro, recairia sobre Ele, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Todavia, de forma efetiva, há uma purificação do santuário. E qual é esse santuário que precisa de uma purificação? Primeiramente, nós. Nós somos o santuário de Deus, obras de suas mãos. E somos nós mesmos que estamos sendo purificados. Viu? É o que diz lá em Coríntios 6, que vocês foram lavados, purificados e embranquecidos. Mas, queridos irmãos, enquanto estamos militando ainda nesse tabernáculo, é necessário que nós tomemos uma posição tal como a de Neemias, né? De reforma, de reavivamento. Uma coisa não pode andar sem a outra. Então precisamos, nesses últimos dias de perigo e conflito que estamos vivendo, olhar para Jesus. Porque Ele, como o nosso irmão Misael falou agora há pouco, Ele trabalha também por fases. Ele diz que não veio para condenar o mundo, veio para salvar. Mas Apocalipse também diz lá que em sua mão está uma foice aguda, afiada. E quando estiver pronto para fazer a colheita, ele pisará o lagar. Então, Jesus vai deixar essa fase de advogado e vai passar para uma outra fase de juiz, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o juízo. Está sobre os seus ombros, porque Ele sofreu como nós sofremos também, foi experimentado em tudo foi tentado, mas não pecou. E Ele declarou que o príncipe desse mundo se aproximava e nada Ele encontrou em Cristo para se ancorar, porque Cristo não abriu espaço para Ele. E nós também venceremos, assim como Cristo venceu. Amém. E nesse grande dia da expiação, o nosso desejo, o desejo de toda a igreja, de cada um de vocês, bem como a mim também, triunfe no juízo, que receba a recompensa da salvação, para que possamos então, no momento em que as provas se adensarem, nos eventos que vão acontecer futuramente, de decreto, de perseguição, de morte, nós possamos estar do lado daquele
que diz: esse é o meu povo, e nós diremos: o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos salvará. Esse é nosso Deus a quem nós aguardamos, e que nós possamos triunfar nesse juízo, queridos irmãos, vencendo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como de forma figurativa Paulo diz, como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o santuário, até o trono. Que Deus possa nos abençoar, nos fazer vencer nesse grande juízo e que possamos ser absorvidos, purificados e embranquecidos. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.